Você já se perguntou por que alguns homens se tornam o foco da perseguição feminina, enquanto outros são lembrados apenas como o cara legal que nunca chegou a lugar nenhum? Eu vou lhe dar a resposta, sem filtros. As mulheres operam com base em vulnerabilidades. E não falo de trivialidades como sapatos caros ou mensagens poéticas de bom dia. Refiro-me àquelas brechas psicológicas, emocionais e comportamentais que as tornam expostas a um homem que genuinamente sabe o que está fazendo. A esmagadora maioria dos homens passa pela vida em completa ignorância sobre a engrenagem interna da mente feminina. Assumem que, por serem bons sujeitos, honestos ou dedicados, a batalha está ganha. Isso, no entanto, é o mesmo que jogar uma partida de xadrez sem saber como cada peça se move. Se você é incapaz de decifrar quais são as fraquezas naturais, sociais e emocionais de uma mulher, você será jogado de um lado para o outro, será submetido a testes, será exilado na zona de amizade e nem mesmo compreenderá o processo. E aqui vem a pílula mais difícil de engolir. Uma mulher jamais admitirá suas próprias fragilidades. Pelo contrário, ela usará as suas contra você. Isso significa que, se lhe falta domínio, um norte e clareza sobre como a psique feminina funciona, você estará perpetuamente em desvantagem. Elas não são suas adversárias, mas estão longe de ser as criaturas ingênuas que pintaram para você. Este material não é para os homens frágeis, para os que se apegam a contos de fadas ou para aqueles que acreditam que o amor por si só resolve tudo. Este vídeo é para homens que estão prontos para decodificar a realidade feminina sob uma ótica de poder, de clareza e de estratégia. E antes que os ofendidos se manifestem, isto não se trata de misoginia, mas de psicologia. Entender os pontos vulneráveis dela não é para se aproveitar, mas para evitar que se aproveitem de você e, crucialmente, para que você possa se relacionar com base na consciência e não na confusão. Porque a verdade é esta: as mulheres não respeitam um homem que não as decifra. E você não possui a capacidade de liderar, de seduzir ou de manter um relacionamento com uma mulher se ignora as facetas que até ela se empenha em esconder. Hoje, vamos expor essas facetas. Vou lhe apresentar as 10 vulnerabilidades mais impactantes e comuns nas mulheres modernas, para que você aprenda a identificá-las, a gerenciá-las com maestria e, principalmente, para que nunca mais seja o homem que entregou o mundo e não recebeu nada. Prepare-se, porque a sua visão sobre as mulheres nunca mais será a mesma. Hoje falaremos sobre o homem emocionalmente inatingível que a obceca, a atenção como seu entorpecente predileto, a validação como a busca incessante por se sentir desejada, a paixão por aquele que não depende dela, o drama necessário para que ela se sinta viva, a rivalidade feminina que a consome, a incapacidade de suportar a rejeição, mesmo quando a provoca, a incerteza que a mantém prisioneira, a confusão entre controle e segurança e, por fim, a rendição à masculinidade autêntica. Ponto 1. O homem emocionalmente inatingível a obceca. Por mais paradoxal que soe, o que mais atrai um número significativo de mulheres não é o homem que lhes oferece segurança imediata, mas sim aquele que as mergulha na incerteza. O homem emocionalmente inalcançável não facilita o caminho. Ele não se derrama na primeira troca de mensagens. Não revela todo o seu mapa interior numa única conversa. E isso, ao invés de repeli-las, as deixa loucas. O motivo? Desperta nelas um gatilho poderosíssimo: o desafio. Inúmeras mulheres, especialmente aquelas acostumadas a receber atenção masculina sem esforço, desenvolvem uma atração quase obsessiva por este arquétipo de homem, que não se deixa vencer facilmente. Não se trata de ser frio ou grosseiro, mas de ser seletivo, de ter um mundo próprio, de ser focado em sua missão. O homem emocionalmente reservado não tem a compulsão de verbalizar suas emoções o tempo todo, não mendiga por aprovação, não espera ser adorado. E é exatamente por isso que ela anseia ser a única a quebrar essa barreira, a fazê-lo se abrir. Elas o enxergam como um código a ser decifrado, um troféu emocional a ser conquistado. No fundo, muitas delas carregam a crença implícita de que,
Se eu fizer este homem difícil se render a mim, isso validará o meu valor supremo como mulher. O mais fascinante é que, quanto mais inatingível você se mostra no campo emocional, mais emocionalmente investida ela se torna. Ela começa a dedicar mais energia, a pensar mais em você, a criar cenários mentais, pois o desejo é construído no vácuo, na tensão, na dúvida. É aqui que tantos homens erram. Acreditam que se não demonstrarem tudo, se não declararem seus sentimentos de imediato, a perderão. Ocorre o exato oposto. Quando você não entrega tudo de bandeja, quando não se expõe por completo, ela começa a preencher as lacunas com a imaginação. E o que ela imagina é, com frequência, muito mais potente do que qualquer verdade que você possa dizer. Portanto, se você é um homem centrado que não entrega seu universo emocional de forma apressada, você não está sendo distante, está se tornando desejável. E isso, para muitas mulheres, é uma vulnerabilidade que elas simplesmente não conseguem controlar. Ponto 2. A atenção, seu entorpecente predileto. A maioria dos homens ainda não entendeu este fato fundamental. Para um vasto número de mulheres, a atenção masculina é mais viciante que o próprio afeto. Isso não é um floreio, não é um exagero. É psicologia crua e a validação contínua do ego. Desde muito cedo, as mulheres aprendem que sua aparência, sua presença e sua aura feminina lhes concedem uma forma de poder. E como esse poder é medido? Pela reação masculina. Se você olha, se você comenta, se responde rápido, se curte a foto, se você se move por ela, ela sente que está ganhando o jogo, mesmo que não te queira. Muitos homens partem do pressuposto de que, ao darem mais atenção, ocuparão mais espaço na mente dela, mas o efeito é o inverso. Quanto mais acessível você se torna, menos valorizado você é. A razão? Você se torna uma certeza, algo monótono, e ela já obteve o que buscava. Sua energia e seu foco são uma moeda. Se você a distribui com prodigalidade, ela perde o valor. E é aqui que mora o perigo. As mulheres nem sempre querem o seu amor. Por vezes, querem apenas a confirmação de que podem tê-lo. Esse é o verdadeiro vício. Não você, mas o controle emocional que elas exercem sobre você através da sua atenção. Já aconteceu de uma mulher te procurar, sorrir, flertar, mas assim que você começa a retribuir, ela some? Não é confusão, é uma estratégia, muitas vezes inconsciente. Ela já se alimentou do que precisava, a prova de que podia te provocar. Ela não buscava um laço, apenas a sua dose. E preste atenção nisto, as redes sociais são o seu playground. Elas postam uma foto não para você, mas para as centenas de homens que reagirão. Isso é uma descarga de dopamina mais forte que um encontro real. Agora você entende por que tantas preferem a atenção digital em detrimento do amor genuíno? Veja um cenário clássico. Um homem começa a sair com uma mulher. No início ela parece interessada. Ele então responde de imediato, manda textos longos, a enche de elogios, a coloca num pedestal. O resultado? Ela se aborrece, as respostas ficam mais curtas, ela se distancia. Ele fica frustrado, sem entender o que fez de errado. O que aconteceu foi simples. Ela já foi validada, já recebeu sua dose de atenção, e ele, sem notar, entregou tudo sem exigir nada em troca. Pior, deu-lhe o poder sem demandar respeito. O homem que entende isso aprende a dosar sua atenção, não como um jogo, mas como um ato de autorrespeito. Não oferte seu foco, não esteja sempre disponível e, acima de tudo, entenda. Se sua atenção é gratuita, ela não terá valor, porque para muitas mulheres a atenção masculina é de fato seu entorpecente favorito, e cabe a você decidir se será o traficante ou o ingênuo que a distribui de graça. Ponto 3. A validação, a busca incessante por se sentir desejada. Uma das fragilidades femininas mais negligenciadas pelos homens é esta. Uma mulher possui uma necessidade crônica de se sentir desejada, não porque ela o quer, não porque ela o respeita, mas porque sua autoestima, frequentemente, está atrelada a isso. O desejo masculino é a confirmação de que ela ainda tem valor,
de que continua atraente, especial, notável. Se não o recebe, ela o provoca, mesmo em situações onde não tem o menor interesse emocional real. Você já notou como algumas mulheres em relacionamentos sérios continuam flertando com outros? Ou como uma mulher que te dispensou insiste em postar fotos provocantes assim que você começa a se afastar? Não é coincidência. É uma caçada por validação. O problema é que a maioria dos homens morde a isca. Ela não quer estar com você, mas precisa que você continue querendo estar com ela. O motivo? Isso a sinaliza de que ainda é desejável sem precisar entregar nada. E isso, para muitas, é uma injeção de dopamina direta no ego. Ela pode te ignorar por um dia inteiro, mas se notar que você esfriou, que parou de reagir, que não está mais na palma da mão dela, ela vai te mandar um sinal, um story, uma indireta, um sumiu. Mas não se engane, não se trata de afeto, trata-se de uma necessidade de revalidação. Esse padrão ocorre até em relações estáveis. Muitas mulheres precisam sentir que seus parceiros as desejam como no primeiro dia, mesmo que elas não façam o mesmo esforço. Se não sentem isso, se frustram, se desconectam, ou começam a buscar essa sensação em outro lugar. O exemplo clássico: ela se afasta, demora a responder. Ele, confuso, começa a insistir, a perguntar o que houve, a se esforçar mais. Só que, quanto mais ele tenta agradar, menos desejado ele se sente. Por quê? Porque, sem que ele perceba, ela está se validando ao ver que pode se afastar e ele continuará a persegui-la. Agora, escute bem. A validação não é ruim se você a domina. Não se trata de nunca dizer que a acha atraente. Trata-se de validar apenas quando ela também investe. O problema acontece quando o homem valida de graça, sem filtro, por medo de perdê-la. E na mente dela, isso o rebaixa imediatamente ao nível de todos os outros homens desesperados que já a validaram. O segredo está aqui. Uma mulher valoriza mais a validação que precisa conquistar do que aquela que lhe é entregue sem esforço. Não por maldade, mas porque sua psicologia emocional opera dessa forma. Portanto, se você quer o respeito, o valor e o desejo genuíno dela, não a valide por carência. Valide por escolha. Quando você entender que a validação é como o fogo, pode aquecer ou pode queimar, saberá exatamente quando usá-la e quando retirá-la. Ponto 4. Apaixona-se por aquele que não precisa dela. Eis uma verdade que poucos homens digerem e que muitos rechaçam por ser desconfortável. Uma mulher se sente massivamente mais atraída pelo homem que não depende dela. Não por aquele que a idolatra sem freios, mas por aquele que consegue viver, prosperar e brilhar com ou sem a sua presença. E por que isso acontece? Porque esse homem exala liberdade emocional. Ele não se torna um escravo do afeto, não se entrega por ansiedade, não tenta preencher seus próprios buracos com o carinho dela. Este homem já é inteiro. E isso, ainda que não confessem, as mulheres admiram de forma visceral. A maioria dos homens pensa que ser romântico, detalhista e presente 24/7 os torna mais desejáveis. Contudo, quando você age dessa forma a partir da necessidade, do pavor de perdê-la, da mentalidade de que ela é tudo para mim, o que você projeta não é amor, é dependência. E a dependência é o assassino do desejo, pois a atração feminina não brota do que você oferece, mas de quem você é na ausência dela. Quando ela percebe que você não desaba se ela não responde, que você não entra em pânico se ela não concorda, que seu universo não gira em torno dela, algo se transforma. Ela começa a sentir uma curiosidade genuína, a se questionar por que você não precisa dela como os outros. É aí que a verdadeira atração começa. O homem que não necessita de uma mulher para se sentir valioso se torna um imã, não porque está jogando, mas porque vive sua vida com uma missão. E isso o torna raro, interessante, difícil de decifrar. Pense no seguinte: um homem conhece uma mulher espetacular. Ele a trata bem, claro, mas sem excessos. Ele mantém sua rotina, suas metas, seu espaço pessoal. Não a contata a cada instante. Não desmarca seus compromissos por ela. De início, ela fica intrigada. Por que ele não está correndo atrás de mim como todos os outros? Mas com o passar do tempo,
mais ela quer descobrir sobre ele, mais ela se vê investindo. Não porque ele a perseguiu, mas porque ela nota que ele é diferente. Ele não precisa dela. E isso, para uma mulher, é mais cativante do que qualquer elogio. Muitos homens falham em entender isso. Quando você não precisa da atenção dela, ela começa a disputar a sua, porque o seu valor não está no que você dá a ela, mas no que você não está disposto a sacrificar. Sua dignidade, seu tempo, sua energia. E quando você está tão focado em si, tão firme em sua jornada, tão conectado com seu propósito, uma mulher percebe que, se ela não agregar valor, ela não terá espaço. Essa postura, sem dizer uma palavra, comunica algo que toda mulher respeita. Eu não estou aqui para precisar de você. Estou aqui para escolher você. E essa pequena diferença muda o jogo inteiro. Ponto 5. O drama do qual ela necessita para se sentir viva. Embora muitos homens se recusem a aceitar, há algo que precisam entender de uma vez por todas. Um número expressivo de mulheres é atraído pelo drama. Elas o instigam, o nutrem e, em certos momentos, precisam dele para sentir que a relação está viva. O drama para elas é a emoção em sua forma mais crua. É intensidade, é movimento, é um caos que se mascara de paixão. Quando tudo está excessivamente calmo, tranquilo demais, sem conflitos ou picos emocionais, muitas sentem que falta algo, que não há mais chama, que a adrenalina se foi. E então, sem se darem conta, elas criam o drama para voltar a sentir. É nesse exato ponto que a maioria dos homens falha. Ao invés de reconhecerem a manobra, eles tomam como algo pessoal, reagem, se irritam, tentam se explicar e caem na armadilha emocional. Pior, chegam a acreditar que o problema são eles. Não, meu amigo. O problema é que ela não sabe como regular as próprias emoções na ausência de turbulência. E você alimenta esse ciclo vicioso toda vez que se engaja em seus jogos, em suas oscilações de humor, em suas provocações sem sentido. Aqui vai a crítica que muitos precisam absorver. Pare de tentar apagar todos os incêndios. Deixe de ser o salvador emocional. Ela não precisa de um terapeuta. Ela precisa de um homem que não se verga diante de cada tempestade que ela cria. Porque se você não impõe limites, se não a ensina com sua própria calma que você não vai dançar na montanha-russa emocional dela, ela continuará a aumentar o volume do drama até que você perca a compostura. E no momento em que você perde o controle, você perde o respeito. E quando o respeito se vai, você já sabe o final da história. É hora de acordar. Entenda que o drama nem sempre é um acidente emocional. Às vezes é um teste, outras vezes é um sintoma de tédio. E frequentemente é apenas uma necessidade interna de sentir alguma coisa, mesmo que seja o caos. Você não está aqui para alimentar esse jogo. Você está aqui para ser a rocha, para liderar com presença e para mostrar que não se deixa levar por emoções que não são suas. Quando ela percebe que você não reage ao drama dela, ela começa a admirá-lo. Porque no fundo, o que uma mulher respeita não é o homem que entra no seu caos, mas aquele que mantém seu poder mesmo quando ela perde o dela. Ponto 6. A competição feminina a consome. Uma das vulnerabilidades femininas mais sutis para os homens é esta. Mulheres não competem por um homem. Elas competem por status diante de outras mulheres. E quando essa competição é acionada, o desejo delas por você muitas vezes não vem de quem você é, mas do que você simboliza socialmente. Isso acontece com uma frequência alarmante. Uma mulher pode não te dar a mínima atenção, até o momento em que ela percebe que outra mulher o quer. Ela pode te ignorar por semanas, mas se você posta uma foto com uma companhia feminina atraente, de repente, ela se lembra que você existe. Soa familiar? Não é uma coincidência. É parte de uma profunda dinâmica emocional. Muitas mulheres vivem em um estado de comparação constante, e se outra mulher consegue a atenção de um homem de valor, isso dispara seu instinto competitivo, porque não se trata apenas de ter o homem, mas de ganhar da outra. E aqui reside o erro de tantos homens. Eles acreditam que ser exclusivo desde o primeiro momento os torna mais valiosos. Mas se uma mulher percebe que ninguém mais o cobiça, que não existe competição, que você só tem olhos para ela como se fosse a única mulher no universo,
Ao invés de se sentir especial, ela perde o interesse. É duro, mas é a realidade. Isso não quer dizer que você deva jogar com os sentimentos delas ou criar ciúmes artificiais. Não. O que você precisa entender é que seu valor percebido dispara quando você é um homem que outras mulheres admiram, respeitam ou desejam. Não por ser um galanteador, mas porque você projeta valor real, opções e uma vida interessante por conta própria. Quando uma mulher percebe que outras te veem como um homem de alto calibre, aquele gatilho inconsciente que diz, se todas elas veem algo nele, por que eu não estou vendo, é ativado. E então, ela passa a te enxergar com um novo filtro. Você não precisa falar nada. Apenas viva sua vida. Cerque-se de boa energia, incluindo a feminina. Seja confiante e deixe que ela veja, sem que você precise explicar, que você não é um homem carente, mas sim um homem de opções. Porque neste jogo, muitas vezes, ela não te quer por te desejar, mas porque não suporta a ideia de que outra mulher o tenha primeiro. Ponto 7. Não suporta a rejeição, mesmo quando a causa. Isto vai soar brutal, mas é uma verdade que pouquíssimos homens ousam confrontar. Muitas mulheres são especialistas em rejeitar, mas não toleram ser rejeitadas, mesmo que tenham sido elas a iniciar o processo. Pense nisto. Uma mulher pode te ignorar, te deixar no vácuo, te fazer sentir insuficiente, mas se você dá um passo para trás, se você decide que não quer mais ficar ali, se você demonstra indiferença genuína, algo se transforma. De repente, o ego dela é ferido, e o que era desinteresse se converte em desconforto, confusão, raiva ou até mesmo um súbito desejo de te ter de volta. Por que isso acontece? Porque para muitas mulheres, a rejeição não é algo que elas esperam receber, é algo que estão acostumadas a aplicar. A sociedade, as redes sociais e a validação infinita criaram um ecossistema onde elas são as selecionadoras. Quando de repente você mostra que também tem poder de escolha e que a sua escolha não é ela, você desfere um golpe direto no ego dela. A rejeição vinda de você não dói apenas por sua causa, dói pelo que ela simboliza. Será que não sou boa o suficiente para ele? Como assim? E isso se torna ainda mais intenso se foi ela quem te rejeitou primeiro, porque na cabeça dela, você deveria ter ficado ali, na espera, implorando, disponível para o caso de ela mudar de ideia. Mas quando você não faz isso, quando você toma o controle e se afasta sem drama, sem ressentimento, sem mendigar, ela entra em curto-circuito. Você virou o jogo. E sabe o que acontece muitas vezes? Ela volta, de forma tímida, com uma desculpa qualquer, uma mensagem aleatória, uma reação a uma foto. Mas por trás disso não há amor. Há ego ferido. Ela quer checar se ainda tem poder sobre você. E se você ceder, você perde tudo de novo. Veja este cenário clássico. Ela se afasta, diz que não está pronta, que prefere amizade. Você respeita, não insiste, simplesmente some do mapa. Passam-se algumas semanas e do nada, ela manda um oi, como se nada tivesse acontecido. Isso não é mágica, é ego. Ela notou que você não está mais lá, e isso mesmo tendo sido uma decisão dela, a desestabiliza emocionalmente. É aqui que você precisa se manter firme. Porque se você volta a validar uma mulher que já te rejeitou sem que ela demonstre uma mudança real de atitude, você está ensinando a ela que ela pode te perder e te ter de volta quando bem entender. E então, você volta a ser o brinquedo emocional dela. Lembre-se, não há nada que fira mais uma mulher do que ser ignorada pelo homem que um dia a desejou. E você decide se será esse homem forte ou aquele que se coloca de volta na bandeja. Se você chegou até aqui, você já compreende algo que a maioria dos homens jamais ousará aceitar. As mulheres não se apaixonam pelo cara mais bonzinho, nem pelo mais generoso, nem pelo mais devotado. Elas se apaixonam por aquele que sabe quem é e não se curva diante delas. Soa forte, mas é a verdade. A razão pela qual tantos homens fracassam com as mulheres não é falta de beleza ou de sorte. É porque eles operam a partir da necessidade, da fraqueza, do medo da perda. E uma mulher consegue farejar isso a quilômetros de distância. Escute, o homem que coloca uma mulher acima de sua própria dignidade já perdeu o jogo. Aquele que se silencia para não incomodá-la
que aguenta seus testes, seus jogos e seu ego, pensando que assim irá conquistá-la, se torna invisível, porque nada aniquila mais a atração do que um homem sem espinha dorsal. E aqui vai a frase mais polêmica que você ouvirá hoje. Prepare-se. Você não parte o coração de uma mulher sendo cruel. Você estilhaça o ego dela sendo forte. E isso, embora elas nunca admitam, as enlouquece. Porque no fundo, elas não procuram um homem perfeito, nem um servo emocional. Elas procuram um homem que não treme na presença delas. E este homem poucos conseguem ser. A escolha de que lado você quer estar é sua. Você pode continuar sendo o cara amável que dá tudo esperando algo em troca, ou pode se tornar este homem sólido, difícil de manipular, que não implora, não persegue e ainda assim é aquele de quem todas se lembram. Agora eu falo diretamente com você. Quero conhecer a sua história. Quero que você comente aqui embaixo qual dessas vulnerabilidades você já viu em ação na sua vida. O que te aconteceu? Onde você errou? Onde você acertou? Você não está sozinho nesta jornada. Todos os homens passam por isso. Eu leio cada comentário, respondo a todos, e se eu puder te ajudar, tenha certeza de que o farei. Este canal é para abrirmos os olhos, para pararmos de operar no modo de fraqueza, para que juntos possamos construir o que ninguém nos ensinou, a sermos homens de verdade, em uma era que nos quer dóceis. Não se esqueça de se inscrever se este conteúdo te fez pensar. Deixe seu like se alguma parte te incomodou, pois é aí que está a verdade que você mais precisava ouvir. E lembre-se, não se trata de odiá-las, trata-se de compreendê-las para que você pare de se perder ao tentar agradá-las. A gente se vê no próximo vídeo.